Olá, gente. O objetivo do vídeo é explicar sobre os sistemas flexíveis de produção, os quais ganharam evidência a partir da queda do modelo de produção que predominava no começo do século XX, conhecido como os Fordistas. Para adentrar mais nesse tema, a gente precisa primeiro falar sobre alguns tópicos, que são a diferença entre o sistema doméstico e o sistema fabril, a racionalização por meio do Fordismo e Taylorismo, a crise de 1970, e daí a gente vai chegar a uma conclusão. O sistema fabril e o sistema doméstico. O sistema fabril surgiu como reação contra as deficiências das formas de organização industrial antecedentes. Na indústria artesanal, o trabalhador produzia a um ritmo lento, fabricando apenas o suficiente para satisfazer a fraca procura. O sistema doméstico, a partir da Idade Moderna, quando os burgueses passaram a ser considerados empresários e ofereciam aos artesãos as ferramentas necessárias para a produção de determinados produtos, cuja matéria-prima já era fornecida pelos burgueses, que era realizada geralmente em suas próprias casas. A racionalização por meio do Fordismo e Taylorismo. O Taylorismo e o Fordismo são duas formas de organização da produção que revolucionaram o trabalho fabril durante o século XX. Esses dois sistemas visavam a maximização da produção do lucro. No início do século XX, duas formas de organização de produção industrial provocaram mudanças significativas no ambiente fabril: o Taylorismo e o Fordismo. Esses dois sistemas visavam a racionalização extrema da produção e, consequentemente, a maximização da produção e do lucro. Frederick Winslow Taylor, engenheiro mecânico, desenvolveu um conjunto de métodos para a produção industrial que ficou conhecido como Taylorismo. De acordo com Taylor, o funcionário devia apenas exercer a sua tarefa em o menor tempo possível. Henry Ford, por sua vez, desenvolveu o sistema de organização do trabalho industrial denominado Fordismo. A principal característica do Fordismo foi a introdução das linhas de montagem, na qual cada operário ficava em um determinado local, realizando uma tarefa específica, enquanto um automóvel ou produto fabricado se deslocava pelo interior da fábrica em uma espécie de esteira. Com isso, as máquinas ditavam o ritmo do trabalho. Os funcionários apenas realizavam uma função e repetiam várias vezes o mesmo processo. Com isso, provocou uma alienação física e psicológica nos operários, pois eles não tinham noção do processo produtivo do automóvel. Essa racionalização da produção proporcionou a popularização do automóvel de tal forma que os próprios operários puderam adquirir seus veículos. Tanto o Taylorismo quanto o Fordismo tinham como objetivo a ampliação da produção em um menor espaço de tempo e dos lucros dos detentores dos meios de produção através da exploração da força de trabalho dos operários. O sucesso foi tão grande na época que algumas empresas ainda adotam essas duas formas de organização. A crise de 1970. Transformado em uma das mais importantes fontes de energia do mundo, o petróleo ainda ocupa posição fundamental no sustentáculo de várias economias. A expansão de seu consumo aconteceu inicialmente graças à popularização dos automóveis, produzidos em série, e à utilização de motores combustíveis em outros meios de transporte. Com isso, na primeira metade do século XX, grandes indústrias petroleiras buscaram capitanear a exploração desse recurso, principalmente no Oriente Médio. Frágeis ou mesmo sem condições de controle, essas nações viram sua riqueza nacional sistematicamente explorada. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, essa situação se transformou com a ascensão de governos interessados em controlar a exploração do petróleo em seus próprios países. Em posição frágil, por conta das terríveis perdas causadas pelas guerras,
as grandes nações capitalistas não tiveram outra opção a não ser recorrer à nova política das nações médio-orientais. Enfim, era melhor reduzir os lucros da exploração do que correr o risco de não ter acesso aos valiosos barris de petróleo. Apesar disso, outras questões políticas serviram para o controle exercido nas nações do Oriente Médio. Causar seria apenas preocupações aos grandes capitalistas. No começo da década de 1970, as nações produtoras começaram a regularizar o escoamento da produção petrolífera, por conta de sua natureza não renovável. Em 1973, o valor do barril mais que triplicou em um curto período de 3 meses. Nessa época, a crise entre os produtores orientais e o bloco capitalista piorou com o estouro da Guerra do Yom Kippur. Esse foi um dos vários conflitos entre árabes e judeus envolvendo os territórios da Palestina. Discordando da ofensiva judaica, as nações árabes vizinhas, produtoras de petróleo, organizaram um boicote contra toda a nação que apoiasse a causa dos israelenses. Não suportando a elevação do barril para 40 euros, vários países abandonaram a guerra. Outra crise de grandes proporções também aconteceu no ano de 1979, quando os iranianos organizaram a deposição do ditador Shah Reza Pahlavi. Com a sua saída do poder, o cenário político do Irã foi controlado pelos xiitas, apoiadores do Ayatollah Khomeini. Até a organização do setor petrolífero dessa nação, o barril de petróleo atingiu o estratosférico preço de 80 euros. Somente na segunda metade da década de 1980 que o valor do petróleo passou a diminuir. Conclusão. O sistema fordista de produção obteve êxito até 1970. A partir dessa data, iniciou-se o declínio do mesmo, por não demonstrar mais resultados satisfatórios. Foram vários os motivos que favoreceram a queda desse tipo de sistema. Os principais foram o fim da empolgação do pós-guerra e o capitalismo que nesse período tomou novas perspectivas, apresentando inéditas configurações no modelo econômico e de produção. Esse momento ficou marcado pela luta entre os donos dos meios de produção e dos capitais e a massa proletária. A última exerceu grandes pressões com a finalidade de conseguir melhorias salariais, condições melhores de trabalho que foram determinantes para muitos benefícios trabalhistas que vigoram até os dias de hoje. Porém, não havia a possibilidade de oferecer novos benefícios, tendo em vista que os índices de lucratividade sofreram quedas consideráveis. Os pontos apresentados promoveram um crescimento da inflação de cerca de 10% anuais em países ricos e com perspectivas de se elevar ainda mais, fato que ameaçava a instabilidade econômica dos países. O sistema capitalista demonstrava problemas que desencadearam consequências em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Outro grande agravante nesse processo foi a crise do petróleo, que ocorreu entre 1973 e 1979, impulsionando ainda mais o crescimento da inflação. A partir de 1950, surgiu no Japão um novo modelo de sistema de produção, denominado de toyotismo, que gradativamente foi tomando o lugar do sistema fordista. A linha de produção fordista se transformou em trabalhos coletivos em forma de equipes, onde todos atuavam em todas as etapas produtivas, enquanto que anteriormente o trabalho era realizado de forma especializada. Isso quer dizer que uma pessoa conhecia limitadamente a sua tarefa e desconhecia totalmente as outras etapas da produção. O sistema toyotista foi criado pelo engenheiro Chichi Ono, que na época atuava na empresa automobilística japonesa Toyota Motors, como vice-presidente da mesma. Nesse sistema produtivo, os próprios funcionários tinham a incumbência de fiscalizar e verificar níveis de qualidade dos produtos que eram fabricados, atitude que conduziu a uma queda no surgimento de peças com defeito. Outra disparidade em relação ao sistema fordista é que no toyotismo, todas as atividades que requeriam movimentos repetitivos ou que ofereciam risco a trabalhadores eram realizadas por robôs, e esses vieram a substituir grande parte dos postos de trabalho, favorecendo a diminuição dos custos de produção.
No toyotismo, as linhas de montagem não são estáticas, pelo contrário, são bastante flexíveis, podendo ser modificadas constantemente segundo os interesses do momento. A produção flexível tem como objetivo alcançar os anseios de seus consumidores. O desenvolvimento desse tipo de produção conduziu a uma diminuição dos estoques de matéria-prima e de outros suprimentos usados nas indústrias. A produção flexível substituiu a produção fordista, pois o modelo de produção e distribuição em massa não atendia os requisitos de perspectivas industriais modernas. Nesse sistema, as inovações em caráter tecnológico são de fundamental importância para o surgimento de um novo modelo de produção, denominado de indústria de ponta, agora vinculado à tecnologia, trabalho qualificado, especialmente na microinformática e na produção de grandes quantidades de informação. Nessa perspectiva, a tendência é de um mercado cada vez mais competitivo, que requer uma produção com baixo custo e dosada, firmada com elevada qualidade. Esse tipo de indústria moderna tem reorganizado o espaço geográfico mundial, pois a instalação de uma indústria em determinado lugar depende de uma série de elementos que se tornaram imprescindíveis para a sua implantação. Bom, gente, foi isso. Eu espero que tenha ajudado um pouco vocês e é isso.